Jonas Varela na internet e no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história, já no seu quarto assunto, morte e vitória de Jesus, no seu capítulo 23, em todos os seus 56 versículos, 5 meses. Vamos para a leitura de hoje, não é? O Evangelho segundo São Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Então, versículo 23 e seus 56 versículos. Perdão, amigos. Vamos para a leitura do capítulo 23, no primeiro tópico. Capítulo 23 do livro do Evangelho segundo São Lucas. Primeiro tópico. Acusações contra Jesus. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusação, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar tributo ao imperador e afirmando ser ele mesmo o Messias, o rei. Pilatos interrogou a Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: é você quem está dizendo isso. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Eles, porém, insistiam: ele está provocando revolta entre o povo. Com seu ensinamento, começou na Galileia, passou por toda a Judeia e agora chegou aqui. Segundo tópico, o silêncio de Jesus. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Ao saber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém nesses dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois já ouvira falar a respeito dele e há muito tempo desejava vê-lo. Esperava ver Jesus fazendo algum milagre. Herodes o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, não respondeu nada. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei estavam presentes e faziam violentas acusações contra Jesus. Herodes e seus soldados trataram Jesus com desprezo, caçoaram dele e o vestiram com uma roupa brilhante e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois antes eram inimigos. Terceiro tópico. Jesus é um homem perigoso. Então, Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: vocês trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, eu já o interroguei,
diante de vocês, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que vocês o estão acusando. Herodes também não encontrou, pois mandou Jesus de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Ora, em cada festa de Páscoa, Pilatos devia soltar um prisioneiro para eles. Toda a multidão começou a gritar: mate esse homem, solte-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos queria libertar Jesus e falou outra vez à multidão. Mas eles gritavam: crucifique, crucifique. E Pilatos falou pela terceira vez: mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles continuaram a gritar com toda a força, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava cada vez mais. Então Pilatos pronunciou a sentença: que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que tinha sido preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Quarto tópico: chorar por Jesus. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram certo Simão, da cidade de Cirene, que voltava do campo, e o forçaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes das mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres que nunca deram à luz e dos seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir, então começarão a pedir às montanhas: caiam em cima de nós, e às colinas: escondam-nos. Porque se assim fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 criminosos junto com ele para serem mortos. Sexto tópico. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Quinto tópico. A realeza que dá a vida. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia:
Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo sorteio. O povo permanecia aí olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Sexto tópico: lembra-te de nós. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem você teme a Deus? Sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sexto tópico: a morte do justo. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: de fato, esse homem era justo. E todas as multidões que estavam aí e que tinham vindo para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Sétimo tópico: fim do caminho. Havia um homem bom e justo chamado José. Era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, cidade da Judeia. O esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enrolou num lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham ido com Jesus desde a Galileia foram com José para ver o túmulo, e como o corpo de Jesus tinha sido colocado
Depois voltaram para casa e prepararam perfumes, bálsamos, e no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo, se Deus quiser.